Tudo certo por aí? Telefonemas no ar, eu sou o Vinícius Félix, sejam bem-vindos. A ligação da vez, a conversa de hoje é com a cantora Altniz. Se você gosta de R&B, Neo Soul, você provavelmente vai chapar no som dela, tá super recomendado. Ela é da zona sul de São Paulo, vem de uma família super musical, estuda canto desde os 16 anos, já colaborou com nomes como Slim Rimografia, Renan Samão, o Amiri. Ela também faz parte do Rimas e Melodias, ao lado da Tatiane Bispo, da Mayara Maldijan, da Derek Barbosa, Carol de Souza, Stephanie e Tássia Reis. Elas lançaram um super disco ano passado. Esse ano ela foi contratada pela produtora Bugnipe, a produtora do Mano Brown, dos Racionais, que é tocada pela mulher do Brown, né, Eliane Dias. E a Altniz, com essa contratação, começa a dar os primeiros passos mais firmes na sua carreira solo, lançando single atrás de single. Em breve vem um EP por aí, e é por conta disso que eu chamei ela para participar aqui do podcast, para contar sobre essa nova fase da carreira dela, também falar obviamente do passado dela, de tudo que ela já viveu na música, enfim, né? Então é um papo sobre trajetória, sobre música, sobre as letras da Altniz, que tratam muito da vida dela, da biografia dela. Então, obviamente, por conta disso, nosso papo vai passar pelas dificuldades que as mulheres enfrentam nas periferias do nosso país, que é um tema que a Altniz traz em suas letras, enfim, sobre outros vários temas. Papo super completo para você conhecer essa artista que, ó, aposta minha, promete muita boa música aí no futuro. Gosto muito do som da Altniz. Então é isso, então escuta a nossa conversa, depois vai se dedicar aí a ouvir o trampo da Altniz. Ela tem poucas músicas lançadas ainda, então você vai zerar esse trampo aí rapidinho, com certeza vai ser um super prazer aí. É isso aí, Telefonemas no ar, você tá ouvindo pelo podcast pela primeira vez ou não importa. Pega o linkzinho aí, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, seja no Spotify, compartilha nas suas redes sociais, que super ajuda a gente a conquistar, a chegar em mais gente, que é a nossa meta atual. Se você puder compartilhar o link do Spotify, olha, eu vou te indicar isso, tá? Porque todos os agregadores de podcasts que existem aí, que a gente tá presente, Spotify, Google Podcasts, o próprio iTunes, Spotify é o primeiro lugar que eu consegui reparar que a gente ganhou um destaquezinho. Então lá na aba de música, podcasts que falam de música, a gente tá super bem ranqueado lá. Então eu imagino que se mais pessoas continuarem ouvindo a gente lá no Spotify, a gente vai subir nesse ranking. A gente já até teve num lugar mais alto, depois deu uma quedinha. Então escuta lá no Spotify, porque é dessa forma que eu acho que muita gente vai clicar lá e achar o podcast pelo acaso. Pessoas que não conhecem a gente, que não acharam o link por aí, enfim. É uma forma interessante de chegar em mais gente. E vocês são fundamentais nessa missão, nossos ouvintes queridos. Certo? Então é isso aí. Mais Telefonemas no ar, com vocês, Altniz. Conheçam ela. A primeira pergunta que eu queria te fazer, acho que até pela história da Bugnipe na sua vida, queria que você me explicasse pra gente, assim, resumisse, quem é o Mano Brown e a Eliane Dias na sua vida? Bom, falando um pouquinho de fora, antes de tudo, o Mano Brown é um ídolo, né, praticamente. Eu cresci ouvindo Racionais desde criança, eu sou da Zona Sul também, então é uma energia bem próxima, assim, né, a gente que é desse lado, assim, cresceu ouvindo Racionais, é como se você estivesse ouvindo uma pessoa, um amigo da tua família, alguém falando, porque são as mesmas... Um vizinho, né? Sim, as mesmas situações, é tudo muito próximo, né, tava até comentando isso esses dias com uma pessoa, e eu cresci ouvindo e vendo, né, porque apesar de criança e adolescente, a gente observa as mesmas situações na quebrada e tudo é tão comum, né, tão parecido com as coisas que você escuta. Então, minha família inteira sempre ouviu Racionais desde o início e comprava disco e ia nos shows, minha mãe ia nos shows e tal. Então, sempre foi muito familiar, assim, eu sempre gostei muito e nunca imaginar, né, que passando alguns anos trabalhando com a música eu fosse estar tão próxima, né, e mais pra frente, de alguns anos pra cá, ter descoberto a Eliane Dias, que virou uma grande inspiração, né, assistia todas as entrevistas dela, achava incrível ela falando e me inspirava muito, aprendi muito, assim, e, bom, ter sido observada por eles, né, eu fiz uma participação fiz uma abertura de um show do Racionais, né? Isso, em 2015, a convite do 5 para 1, que são amigos próximos também, e... Também são do selo, né? Sim, são do selo, mas na época, como a gente se conhecia e tal, então tinha aquele contato próximo, eles me fizeram um convite de participar do show deles, na abertura desse show do Racionais em 2015, e eu não imaginava, né, que dali eles já estavam me observando e tal, e o Kairê, que é o filho deles, que trabalha na
produtora me convidou para uma conversa na produtora no comecinho desse ano, lá para março, mais ou menos, e falaram que estavam interessados no meu trabalho, que que gostavam da forma que eu já vinha levando, né, meu trabalho, que achavam que eu já estava mais completa, mais pronta e queriam trabalhar comigo. Então foi uma surpresa muito grande, assim, e muito, muito positiva, né? A gente conversou e as ideias foram se encaixando, a visão que eu tenho e a visão que eles têm. Então estamos aí seguindo com essa nova proposta aí, que eu tô super feliz, porque me abraçaram super e acreditam muito no que eu faço, e isso é muito legal, né? É legal, né? Porque você chega no espaço pra trabalhar e, assim, a primeira coisa que te falam, ó, a direção artística é sua, né? A gente vai te respeitar 100%. Imagino que isso é muito legal. É muito raro de se ouvir, né? E eu sempre imaginei que se houvesse uma oportunidade de trabalhar com uma produtora, ou sei lá, uma gravadora, um selo, em algum momento eu iria querer essa liberdade, porque eu sou muito envolvida no meu trabalho, né? Muito mesmo, assim. Eu me meto em todas as partes, eu tô a par de tudo que tá acontecendo, eu meto o bedelho em tudo. Então, assim, tipo, eu não iria conseguir trabalhar de outra forma, então isso foi muito legal, né? Ter essa liberdade, assim, eles abraçarem o que eu trago, independente de qualquer coisa, assim, a gente vai, sabe, por exemplo, vamos fazer um videoclipe de tal single, o que você pensa, qual a referência que você tem, o que você imaginou pra esse clipe, enfim, do começo ao fim eu participo de tudo. Você tá participando. Sim, eles abraçaram isso totalmente, e isso é muito, muito gratificante pra mim como artista e como pessoa também. Uma coisa muito legal que você falou é que quando a primeira conversa que você teve lá com o Cauê já foi nesse sentido, ó, você já tá numa fase legal pra gente te ajudar. E aí uma coisa que eu tava pensando, é muito engraçado, né, quando a gente começa a ouvir falar de uma artista que tá assina, as pessoas leem assim, pô, artista nova, mas a sua caminhada até aqui foi longa, assim, como você resumiria a sua caminhada até aqui, assim? O que você já fez, quando você começou? É uma caminhada de muito aprendizado, né, tudo é aprendizado. Eu faço música há bastante tempo, mas ainda assim eu não me sinto pronta, a gente nunca tá pronta, né, pronto e, enfim. Acho que é o ideal, né? Exatamente, tudo pra mim é um grande aprendizado, eu tô sempre aprendendo, tô sempre querendo melhorar. Pra mim nunca tá 100% bom, muito pelo contrário. Então, assim, mas ao mesmo tempo eu tenho minha bagagem, eu faço música desde, comecei a cantar criança, então eu sou envolvida com isso há muito tempo, eu me dedico há bastante tempo, então eu tenho minha bagagem, sigo aprendendo ainda, então, assim, dentro do que eu faço, eu sei o que eu tô falando, pra o que eu faço, né, dentro do meu segmento, dentro da proposta dentro do que eu me propus a fazer, eu sei o que eu tô fazendo e eu imagino que eu domino isso da forma que eu acho que é o legal. Então a gente... É super verdadeiro aquele seu verso, né? Com 10 anos você já sabia o que queria, então. Sim. É um pouco daquilo aquilo que as pessoas falam quando tem uma certa fase da nossa infância que a gente já sabe o que a gente quer fazer, né? Eu, em algum momento, já sabia o que eu queria fazer, não sei como, mas eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Então, eu me dediquei dali pra frente muito, assim, pra chegar em algum lugar que eu nem sabia onde era, mas que eu tava me preparando pra isso. Então, é bem por aí. Você comenta que a sua família vinha de duas... Era bem musical e vinha de dois gêneros, né? Os bailes dos anos 80, os bailes blacks ali, e o samba. Como que era isso na sua casa, assim? Porque, como que dessa mistura você foi cair no R&B mais atual? Os meus pais são separados, né? Eu não convivi com eles, assim, meus pais se separaram, eu não tenho nenhuma lembrança dos meus pais juntos, então eles se separaram, entendi. Eu era bebê, né, praticamente 1 ano de idade, eu acho. E meu pai é sambista, meu pai é do samba. Meu pai, ele teve uma grande participação na vida profissional dos meus primos ali, por exemplo, do Pagode da 27, que aprenderam a tocar com meu pai. Meu pai, na verdade, eles são meus primos de segundo grau, né, então são primos do meu pai, e meu pai ensinou eles a tocar, e hoje eles estão seguindo no samba, e enfim, trabalhando com artistas grandes há muitos anos, mas eu tive um contato não tão próximo com essa parte da minha família, né, da parte do meu pai. Era um contato, assim, de parentes que eu visitava de vez em quando, mas que admirava muito, e eles também tinham muito carinho por mim, só que a gente não tinha aquela coisa tão próxima, por exemplo, quando você tem alguém dentro ali da tua casa, todos os dias. Coisa diária, né? Exatamente. A minha parte já materna, os meus tios já ouviam rap, ouviam soul, ouviam R&B. Eu tenho um tio que dava som, então minha mãe, que o pessoal fala antigamente era assim, né, dava som. Então tinha disco, tinha bastante coisa, e minha mãe sempre conta que rolava essas festas, eles iam nesses bailes black que tinha antigamente. Minha mãe conta muito isso, minhas tias, meus tios todos. Então essa divisão, né, essa divisão aí que, de certa forma, a parte do samba da minha família me influenciou, mas de uma forma um pouco mais distante.
bastante, mas enfim, Entendi. eu acabei seguindo mais pelo outro lado. E quais, você falou do seu tio, que sons eram esses? Eram disquinhos, CDs, assim, que ele te mandava? O que tinha nesses CDs? Os meus tios, eles tinham discos, né? Minha mãe tinha, como já nos anos 90 já tinha alguns CDs, então minha mãe tinha alguns CDs, minhas tias tinham CDs também, mas o meu caminho foi um pouquinho mais independente. Eu gostava dessas coisas que eu ouvia, mas eu não eu fui por fora, né? Eu vim de igreja batista, então eu conheci amigos nessa minha fase de igreja, e a gente conheceu tudo junto, assim, né? Os meus amigos conheciam bastante coisa já, e a gente trocava CDs, trocava informações. Então, eu tive aquela coisa de ouvir em casa e gostar, mas corri atrás por mim mesma, assim, por fora, né? Então, essa parte da amizade, assim, realmente foi muito influente na minha vida, nessa fase de adolescência, assim, de conhecer as coisas que eu gosto hoje, até hoje ainda, e, enfim, ter essa influência maior aí. Quais artistas? Eu comecei ouvindo, assim, Whitney Houston, essas coisas que, tipo, eram mais populares e mais acessíveis, né? E aí, já andando com os meus amigos, eu fui conhecendo mais do R&B dos anos 90 mesmo, tipo, sei lá, Usher, Brandy, Janet, essas coisas, e fui me aprofundando por ali, de todo mundo que fazia som nessa época, acho que eu conheço um pouco, sabe? A gente gostava de fuçar bastante, de procurar bastante, então ia nos materiais raros, assim, então a gente trocava CDs, eu gravava tudo nas fitinhas, e ia ouvindo em casa, sei lá, Mint Condition, de tudo um pouco, Jagged, Brandy, como eu citei, que era uma das minhas maiores influências, enfim, de tudo um pouco, Destiny Child. É porque é legal falar embora disso, né? Porque hoje o Spotify tá lá, artistas relacionados, a pessoa vai embora, né? Nessa época não era bem assim. Sim, hoje tá super fácil. A gente tinha amigos de amigos que tinham um pouquinho mais acesso a informações, porque, pô, eu era de periferia, não tinha acesso à internet, não tinha nada disso, nem TV a cabo, nem nada. Então, alguns amigos de amigos tinham mais acesso, aí emprestavam, né, aqueles Total. VHS com coletânea de clipe, com vídeo. Sim, total. Shows, umas coisas que a gente não conseguia achar, assim. E aí a gente ia traficando as informações. Aí você comenta que começou a cantar muito cedo, mas, assim, subir num palco, quando foi a primeira vez, assim, profissionalmente? Você falou, a minha carreira profissional começou aqui, foi com os backings, foi em baile, onde que foi? Sim, com os backings. Eu não lembro ao certo, eu fiz, eu vim de igreja e tudo, mas eu não fiz muita coisa na igreja, e acho que também não conta muito, né, também, que é até um pouco mais fácil, mas eu lembro que acho que com 16, por aí, eu já fazia algumas coisas, cheguei a fazer backing vocal até pra padre, assim, padre famoso, esses padres da Rede Canção Nova, cheguei a fazer um trabalho, acho que foi um dos trabalhos maiores que eu fiz, foi público. Como backing de um trampo desses aí, sim, foi a primeira vez que eu vi gente, assim, de verdade, mas foi fazendo backing, com certeza. O meu trabalho solo mesmo, meu primeiro show eu fui fazer em 2013. Entendi. Solo. Antes disso eu fiz outras coisas, mas como Altiniz mesmo, meu primeiro show foi em 2013. Mas antes disso, meus trabalhos foram todos assim. E escrever? Porque fazer as suas letras e... Aí quando que foi a primeira vez? Eu escrevia muita poesia. Adorava escrever poesia. Desde a minha adolescência eu escrevia. Então acho que as músicas partiram daí. Eu já cantava, mas gostava muito de escrever. Então eu escrevia o tempo todo. Eu tinha pastas e pastas de coisas assim. E aí as músicas saíram daí, né? Eu escrevia primeiro e da letra eu tirava alguma coisa, ia criando melodias e tal. E aí foi a partir daí. Depois foi mudando, né? Meu processo criativo foi mudando, mas eu comecei só escrevendo, só palavras. E aí depois tirando dali as melodias. Hoje é o contrário. Hoje eu crio primeiro as melodias e depois eu coloco a letra. Mas eu escrevia muita poesia. Entendi. Muita mesmo. Bastante. Hoje eu não consigo mais, não tenho mais mais tanto tempo pra só ficar escrevendo, mas no meu começo de composição era assim. Caderninho e... folhas e folhas, várias pastas, tinha bastante coisa assim. E você guardou tudo isso? A minha mãe deve ter na casa dela, em algum lugar. Em algum lugar eu sei que tem, mas tá perdido por aí, acho que deve estar na casa da minha mãe. A gente vê a lista de participações que você já fez, o Slim, que até participou do podcast aqui recentemente, o Amir, o Renan. Quando essa turma foi aparecendo na sua vida? A Drica, a Tatiana? Foram através de amigos, né? Eu fui conhecendo amigos na música. O Slim foi uma das primeiras pessoas que me deu espaço, assim, né? Eu lembro que teve uma fase que ele colocou umas backings pra fazer uns vocais nos shows dele, era eu e umas duas meninas, e ele me deu essa oportunidade. Eu cheguei a fazer alguns shows com ele, fiz até Manos e Minas, há muitos anos atrás, fiz alguns shows e tal, e depois, mais pra frente, o Amir me descobriu no YouTube. Eu tinha alguns vídeos no meu canal cantando música dos anos 90, tinha uns 2, 3 vídeos lá, eu tinha
um vídeo de eu cantando uma música da Mônica e um outro vídeo eu cantando uma música da Janei, e ele gosta muito, né, dessa sonoridade, ele ouve muito, e aí ele me descobriu no YouTube, e ele falou, cara, eu gosto dessas músicas também, eu nunca imaginei que tinha gente aqui que cantava e desse jeito, você, pô, tem a voz mó linda e tal, vamos fazer alguma coisa. E aí, mais pra frente, ele me chamou, eu participei com a Drica da música Luz, do EP dele, 30, se eu não me engano, né? E aí foi com a Drica também foi a primeira coisa que a gente fez junta, antes do Rimas e Melodias. Tatiana Bispo também, foi tudo assim, amigos de amigos, a gente vai se conhecendo e um vai conhecendo o trabalho do outro, e foi uma das primeiras pessoas que eu trabalhei, sim. Então você diria assim que era uma fase de construção. Sim, assim, sim. Porque quem ouve seu som agora, esse R&B, era uma coisa que você já ia caçando ou pendia mais pro rap? Como que você foi se encontrando musicalmente, assim? Eu já ouvia rap, né? Sempre ouvi rap também. Assim, nesse bolo aí eu ouvia rap desde criança. Bolo. Sempre ouvi rap desde criança. Então eu acompanhava, né? O Slim, eu lembro de ter visto ele há muitos anos atrás. Vi, acho que num programa que tava passando uma matéria sobre rap na TV há muitos anos. Falei, nossa, legal. E aí mais pra frente a gente foi se conhecendo, nas festas e tal, enfim, através de alguns amigos a gente foi se conhecendo, então já acompanhava o trampo dessa galera, né? O Amiri também, quando ele surgiu, eu também já acompanhava o trampo dele desde o Eta Porra, então, tipo, era um pessoal que a Drica também a mesma coisa, já acompanhava, porque eu ouvi rap desde sempre, né? Então, já conhecia meio que o trampo dessa galera aí. Eu queria muito falar agora do trabalho de onde eu te conheci, porque foi pelo Rimas e Melodias, e foi pela música Origens, que eu acho que, assim, que a sua participação é muito legal nessa música. Eu virei fã na hora ali, porque é um estilo de música que me agrada, assim, a música dá uma quebrada, eu falei, cara, que foda. Eu queria muito que você contasse desse som, porque tem coisa autobiográfica ali, tem muita... É muito legal como esse som te apresenta, porque apresenta o seu som, o seu estilo de música, e te apresenta meio que a sua biografia. O que você faz das duas coisas? Primeiro, dessa parte musical. Você acha que casa isso? É o que você pretende? É o tipo de som que você gosta de fazer mesmo? Total. Tem muito a ver comigo e é muito inesperado, né? Ninguém imagina que a música vai virar isso, assim. Aquilo, muito louco. A Maíra fez a direção artística desse disco, né? E foram ideias que ela trouxe quando a gente tava produzindo. A gente fez bastante reunião antes de produzir o disco, né? Tipo, conversar sobre o que a gente queria, o que a gente pretendia, o que a gente gostava. Então a gente sentava, muitas dessas reuniões foram na minha casa, a gente sentava e ouvia som. O que vocês gostam? E a gente tem uns gostos bem parecidos. A Maíra é super antenada. E aí ela pensou, ela falou, a gente podia fazer umas viradas do nada, assim, e tal. Ela até citou como exemplo o disco do Gallant, que é um artista de R&B alternativo, muito foda, inclusive. E ela mostrou a Kelela também, que também faz a mesma linha de som. Ela falou, a gente podia fazer uma virada. Eu adoro ela. Uma virada do nada e vira um house, não sei. E aí eu já falei logo que eu adoro house. Eu ouço bastante, principalmente lo-fi house, gosto muito. E aí ela já sabia que eu também gosto bastante dessa linha. Aí eu falei, bom, se virar pra um house no final, eu vou escrever nessa parte aí, é minha. E aí virou isso, né? A gente fez essa transição louca aí. Quando a gente gravou o disco era um pouquinho diferente, essa parte do house. Na Red Bull eu cheguei até a tocar uma harmonia lá, porque os meninos levaram o instrumental sem harmonia, era só a batida, e ninguém tinha gravado a harmonia ainda, foi produzida pelo Grow e pelo Dia, e aí eu pedi pra ligar um teclado lá no estúdio, e eu gravei uma harmonia base, assim. Eu não toco, mas foi de ouvido, né? Eu imaginava o que tinha que ser. Você se vira ali legal. Eu me viro, e aí eu fui, toquei, e aí depois os meninos foram mexendo, baseado naquilo, foram mexendo e foram adaptando e melhorando, e aí virou o que é a música hoje. Mas foi muito legal, porque eu também participei dessa parte, né, de criação, então, e aí escrevi, né, a gente saiu do estúdio, porque a gente fez esse disco muito rápido, né, a gente fez em 7 dias, praticamente. Nossa. E aí a gente fez, rolou essa cena toda no estúdio num dia, as meninas já estavam gravando as partes delas e tal, eu fui pra casa com o Bounce, e no dia seguinte eu voltei com a letra, e gravei a minha parte, que foi uma das últimas, eu acho, ou a última, não, deve ter sido uma das últimas, e gravei minha parte, que muito eu, aquela letra tem muito a ver comigo, é muito a minha história, assim, e eu fiquei até... Desculpa, te cortei. Não, imagina, eu ia dizer que eu fiquei até emocionada quando escrevi, porque quando eu ouço, passa realmente um filme na minha cabeça da minha história, assim, então é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito, essa participação na Origens, eu gosto muito, de verdade. E é muito legal, exatamente essa palavra que você usou, filme, assim, porque, tipo, você vai fazendo umas cenas que cada frase carrega muita história. Por exemplo, Felicidade era um anime matinal, tipo assim... Sim. Geralmente a gente ouve essas visões assim, a pessoa mora na periferia, não quer vestir uma roupa legal, não tem acesso a culturas, e tipo, esse verso pra mim, ele já mata tudo. Eu vejo anime, eu vejo TV de manhã, existem coisas que vocês não imaginam que acontece, assim, você acha que conta um pouco, tem essa visão mesmo? Claro, é
lógico que na minha época não era como hoje, né? Nos anos 90 mesmo, que foi a minha infância, eu vivi nos anos 90, era tudo bem diferente. A gente não tinha várias coisas, eu nunca tive TV a cabo na minha casa, essas coisas, mas alguma coisa a gente tinha acesso, algumas coisas a gente conseguia ter, e aquilo acendia uma vontade de conhecer outras coisas. A mesma coisa, por exemplo, como a gente tava falando agora há pouco, da parte musical. Que as pessoas perguntam, pô, mas o que você ouvia não era o que era popular, o que era fácil, de fácil acesso, mas, por exemplo, de ter escutado, sei lá, Whitney Houston, que era uma coisa que tinha acesso, me deu vontade de ir atrás de outras coisas. Então, era mais difícil, mas às vezes uma pontinha de alguma coisa cria essa vontade. Era o que você precisava. Exatamente, da gente ir atrás de coisas maiores, e isso acontece muito na quebrada. É mais difícil, né? A gente tem que, sei lá, correr 3 vezes mais pra conseguir chegar em coisas que pra outras pessoas que têm uma grana, que têm recurso, é muito mais fácil. Hoje melhorou bastante, claro, né? Em várias áreas melhorou bastante, mas a gente sempre tem ali alguma coisa que vai dar aquela vontade de correr atrás, e aí vai de cada um, né? Sei lá, isso pra qualquer coisa, pra cultura, pra estudo, pra tudo. Então, rola muito isso, né? Sim. E aí, por exemplo, já cai naquele verso, o que tinha de sonho não tinha na mesa. Exatamente, né? Exatamente. Imagina, né, como que é você ter que sonhar e querer realizar com... Cara, tipo, não ter o mínimo ali, tá ligado? E eu vivi isso, de verdade. Minha mãe fazia faxina pra ganhar, às vezes, R$60 na época, pra conseguir comprar o básico pra gente. Tipo, mano, criar 3 filhos dentro dessa realidade. Era foda, era pesado, mas ali, tipo, é onde você tem que se apegar nos sonhos e tentar, sabe, sair daquilo, imaginar que você quer sair daquilo e tal. E a minha vida hoje ainda não é muito diferente do que era na época que minha mãe criou a gente. Eu moro na mesma casa que minha mãe morava, na mesma casa que minha mãe criou a gente, na Vila Joaniza. Minha mãe foi embora pra um outro lugar e eu fiquei na casa que é dela, e passo os mesmos perreios, tenho 2 filhos, e tipo, saí do relacionamento que não era um relacionamento da hora, que era um relacionamento abusivo, justamente porque eu não queria passar pelas mesmas coisas que minha mãe passou, que eu vi a vida inteira, e mesmo passando necessidade ali, tentando dar o melhor pros meus filhos já gostam de música, meu filho mais velho principalmente, então, sei lá, o mínimo que eu posso fazer, eu tento fazer pra dar aquela luz no fim do túnel, entendeu? Sim. Que é o que a gente tem que estimular nas crianças na quebrada hoje, porque ainda tudo é bem difícil aqui. Não é assim, tipo, o mundo melhorou e mudou, mas não tanto, ainda as coisas são bem diferentes aqui. Então, você tem que ir ali estimulando as crianças com o mínimo, entendeu? Pra eles terem vontade de correr atrás do seu, sabe? É isso que eu tento passar também pros meus filhos, que minha mãe não teve muito tempo de fazer por mim, mas o pouco que ela fez já me ajudou bastante, sabe? Então, é isso, é mais ou menos como funcionam as coisas aqui. Acho legal que já cai em outro assunto. Na música Não Vou Me Preocupar, né? É esse o título, né? Tem muito a ver com isso que eu tô falando, muito a ver, só que tem já... muito a ver, né? Sim, só que já na só parte... que já numa outra fase, outra fase da vida, exatamente. Como que foi essa transição? Porque isso que me deixa curioso. Quando você fala desse histórico, assim, eu imagino que é muito simples cair na repressão, né? Falar assim, se isso acontece, eu vou evitar, eu vou... Sim. Não vou me expor a isso. Como que é justamente fazer esse confronto direto, assim, tipo, não, isso que acontece, mas não vou me deixar inibir por isso. Seja pela violência, abuso, enfim. Exatamente. Relacionamento abusivo. Eu tava falando isso esses dias numa entrevista. É uma música que é super good vibes e tal, super tranquila. Mas ela carrega essa coisa. Lógico, teve uma vez que eu já tinha feito essa música e rolou uma situação. Eu ia ter um show no dia seguinte, inclusive. E aí a gente recebeu uma notícia de uma garota que foi morta, saindo de um sound perto da minha casa, assim, numa quebrada próxima. E era uma conhecida do meu irmão, da filha de uma amiga. E, poxa, foi tão bad vibe aquilo. A menina tava saindo do sound e, tipo, mano, 3 horas da manhã indo pra casa e estupraram a menina, mataram ela e era super nova, 16 anos. E, pô, ela tava num rolê que, tipo, era um bagulho que ela se identificava. A gente sabe que na quebrada tem bastante sound system, então o pessoal cola muito nos reggaes, que é um dos bagulhos que mais pega na quebrada. Aqui na Sul tem muito reggae, então as meninas colam e tal, muitas meninas são envolvidas no movimento, já tocam, são DJs, tem crios pra cá desse bagulho, então, poxa, é tão bad você pensar, tipo, caralho, a menina tava ali fazendo um bagulho que ela gosta, 16 anos, sei lá, super nova, e já era, acabou pra ela, entendeu? Eu lembro que eu fiquei brisando nisso. Um monte de coisa pela frente. Total, eu lembro que eu fiquei brisando nisso, eu tinha um show no dia seguinte, eu fiquei pensando, pô, velho, é foda você fazer uma música dessa e saber que as coisas continuam acontecendo aqui
aqui, mas mesmo assim você não pode deixar de pregar pras minas que elas têm que continuar vivendo as suas vidas, mas por quê, né? Tipo, mano, será que é muito questionador isso? Mas ao mesmo tempo a gente não pode se prender a isso e deixar de viver por conta disso, sabe? É muito, dá um nó na cabeça às vezes, mas ao mesmo tempo é um pensamento libertador. Eu saí de uma relação que foi, como eu disse, uma relação abusiva que me prejudicou muito, né? Mas foi a escolha que eu tive de sair, de ser livre, independente de qualquer coisa, porque eu acredito que a gente ter esse senso de liberdade é muito, é um preço que, assim, né, não se paga, sabe? Tipo, é muito melhor você, mesmo nas dificuldades, saber que você é livre ali, que você tenha o seu poder de escolha como ser humano antes de qualquer coisa, é muito importante, sabe? Então eu fiz essa música nessa fase da minha vida, assim, de ter entendido isso sobre mim mesma, de ter me separado e de ter aquele sentimento de tipo, putz, cara, eu saí disso, sabe? E foi muito bom pra mim. Falando da questão da solidão da mulher negra e periférica, você viu isso de perto, né? Sim, total. Você vê isso talvez na sua mãe ou nas suas amigas? É uma coisa frequente, assim, que você via? Total. A gente ainda vê, né? Porque, enfim, não é tão simples assim, né? Como eu tava conversando esses dias com um amigo sobre ele tava me falando sobre a letra do Cypher Rimadela que eu fiz, e ele falando desse lance, eu falei, cara, tipo, eu escrevi aquilo pensando justamente nas coisas que eu vejo, sei lá, eu não sou militante, não me sinto militante nem nada, mas tenho meu posicionamento baseado nas coisas que eu vejo, que eu aprendi, e a gente sabe o quanto algumas coisas ainda não chegaram na quebrada e vão demorar muito ainda pra chegar. Então você ainda vê as meninas vivendo isso, entrando nesse ciclo vicioso de estar numa relação onde muitas viram as mães passando e, tipo, ainda estão ali se escravizando numa relação dessa. Então, tipo, é muito difícil. Eu vi minha mãe vivendo isso da pior forma possível. Tipo, eu tenho péssimas lembranças dessa fase de ter visto quase minha mãe sendo morta, né, num relacionamento abusivo. Então eu sabia que pelo menos isso eu não queria pra mim. Pelo menos isso, sabe? Então o primeiro sinal de qualquer coisa ruim, assim, eu já saí fora, enfim, então, e mesmo assim ainda demorei um pouco, mas é muito normal, assim, muito normal você ver casos assim, tipo, de ver os caras falando, tipo, cara, que não porque é muito louco você pensar que uma pessoa vai tirar a vida de alguém, e ela sabe que ela vai ser presa por isso, sabe, ela sabe que ela vai pagar por isso, e mesmo assim você vê que os caras, eles, mesmo assim, eles não se importam, tipo, se eles tiverem que fazer, eles vão fazer, a gente sabe que aqui funciona assim, é muito louco isso, é muito louco, então, tipo, não vai demorar pra mudar, sabe? Sim, porque é justamente complicado isso quando a gente vê esse discurso migrar pra política, né? Assim, se você pensar você vê esse discurso meio espalhado pelo país todo. Várias assim, áreas, exatamente. Bizarro, né? Acho que isso dá uma dimensão de quanto é importante não regredir em nada, assim, no institucional, pra gente poder algum dia irradiar isso pra todo mundo, né? Sei lá, são leis que não são aplicadas da forma que deveriam, né, enfim, falando dessa parte, então é muito louco, aqui é meio que, em alguns momentos, é aquela coisa meio, tipo, sabe, largada aí a própria sorte, tipo, não tem um cumprimento das leis como deveria ser, então é meio complicado, né, um país meio doente de várias formas aí. Essa é a parte caótica, eu imagino, mas qual que é a parte de paz? Quando você fala Zona Sul é paz no caos, qual que é a parte de paz? São esses refúgios como a música e a arte ou vai além disso? Várias coisas, é muito louco a gente saber que mesmo com tudo isso, várias coisas ruins, várias coisas, várias partes difíceis, você às vezes não tem vontade de sair daqui, porque é bom, é muito livre, a forma que as pessoas comunicam, o jeito que eu adoro, tipo, tá tanto aqui como em outros lugares, sei lá, tomando uma cerveja e trocando ideia e ouvindo som à noite alto na casa das pessoas, a forma que as pessoas se respeitam aqui, a forma que as pessoas se comunicam, a liberdade de você falar do jeito que você quiser e, mano, ser aquilo ali, são vários valores, entendeu? Vários valores que eu levo pra minha vida profissional, levo pra minha vida pessoal, são valores que eu aprendi aqui, entendeu? Então, tipo, a parte boa é muito boa. A parte boa é muito foda. É muito foda. Você não tem vontade de trocar isso por uma outra realidade. Tipo, às vezes bate aquela coisa, né? Tipo, será que, tipo assim, se minha vida mudar amanhã, eu vou gostar tanto de morar num outro lugar, sei lá, de classe média, do jeito que é da hora morar aqui? Sei lá, é meio louco, assim. Mas a parte boa é muito boa, com certeza. Entendeu? Entendi. É difícil
difícil, não, é difícil, sei lá, você pensar, tipo, em trocar a forma que a gente vive aqui por outra realidade, sei lá. Tá, faz todo sentido. E agora eu queria saber, assim, você, por exemplo, eu sei que você, por exemplo, gosta de Twitter, eu queria saber o que você gosta de ver na internet, assim, coisas de internet. Qual que é a sua relação com a internet? Eu tô o tempo todo na internet. Eu gosto de várias coisas, cara. Eu leio muito, leio matérias sobre política, sobre várias coisas. Eu não sou estudada, nunca fiz uma faculdade, mas eu gosto de ler. Eu gosto de ler, mesmo que às vezes eu não absorva. O que você gosta de ler? Tudo. Eu leio sobre tudo. Leio sobre, desde, mano, matérias de política até, sei lá, matérias de sites da gringa que eu gosto de ler. Eu tenho um pouquinho, leve conhecimento de inglês, então eu gosto de ler coisa em inglês também. Fico às vezes lendo, sei lá, gosto de ler curiosidades, vida de artista, sei lá, de tudo um pouco. Eu tô sempre olhando uma matéria que eu acho interessante, eu vou lá e abro e fico lendo uma cota. Não sei, notícia, sei lá, eu vejo de tudo um pouco. Eu uso muito o Twitter, realmente. Eu acho o Twitter muito diferente das outras redes sociais. É meio livre, assim, meio maluco e, sei lá, às vezes você tá ali, tipo, fazendo nada e tá no Twitter vendo nada que as pessoas também estão fazendo. Então é legal também. Cada rede social tem sua particularidade. O Instagram eu uso de outra forma, o Facebook eu já não uso tanto, mas também tem ali suas vantagens, porque tem muita gente que não usa as outras redes sociais ainda, né? Principalmente o pessoal de quebrada. Tem muita gente da minha quebrada que acompanha meu trampo pelo Facebook só mesmo. Entendi. Então é importante você estar lá, né? Você tem que estar lá de alguma forma ainda e tal. Nem que for ali postando as coisas que estão acontecendo, agenda, tudo. E aí é isso, mas eu uso bastante a internet, sim. Eu queria que você contasse um pouco sobre o Rico. Você fez umas coisas com ele, o Rico da Laçã. E o Rico é um querido, um amigo querido. Eu participei. Como vocês se conheceram? Então, eu tive um relacionamento com uma pessoa que produziu o disco dele, né, o primeiro, o EP. E aí a gente se conheceu assim, mas foi uma pessoa que eu já gostei, assim, tipo, desde o começo, porque ele é muito inteligente, é uma pessoa que é muito legal de conversar com ele, sabe? Aprendo muito com o Rico e aprendi muita coisa com ele. É um querido, assim, tipo, quando a gente começou a ter mais contato, eu ainda não tava fazendo minhas coisas, tipo, trabalhando mesmo. Mas o pouquinho que ele sabia que eu fazia, ele já me dava maior apoio. Falava, você tem que vir, não sei o quê. O que você faz é diferente. Eu lembro a primeira vez que ele viajou pra gringa, ele foi pro Afropunk e tal, e ele voltou me falando. Ele falou, eu vi várias minas iguais a você, assim, você tem que vir, porque o que você faz lá é muito comum. E é muito legal, sabe? E aqui ainda não tem. Então, tipo, foi uma das pessoas que me deu muito apoio. Quando ele fez a primeira turnê, o fechamento da turnê, ele me convidou pra cantar com ele. A gente cantou junto no palco, foi muito legal. Toda vez que eu o vejo, assim, é sempre um carinho muito grande. Eu gosto muito do Rico, é uma pessoa muito querida mesmo, assim, de verdade. Legal. E é uma grande inspiração, porque é uma pessoa que ele realmente tá onde ele tá porque ele merece. Ele trabalhou muito pra isso, ele se dedicou muito pra isso e fez muita coisa sozinho, sabe? Tipo, é lógico que ninguém faz nada sozinho, mas ele é uma pessoa muito muito dedicada pro que ele faz e ele não tá onde ele tá por acaso. Ele trabalhou muito pra isso e eu sei porque eu acompanhei um pouquinho. Então é uma grande inspiração pra mim, de verdade mesmo. Não, eu acho total isso, porque até a assinatura dele é tão pessoal que é fruto desse trabalho mesmo. Sim, realmente. Sim, exatamente. Eu queria que você contasse de duas coisas. O Golden, que é uma coisa que você já fez. Sim. E o anti-social media, o que é isso? Explica essas duas coisas pra gente. Essa festa Golden é uma festa... O que foi o Golden? É uma festa de R&B live, né? Onde tem uma banda super, inclusive, dali daquela fundação do Black Music, que são caras, sempre músicos muito legais e alguns vocais ali cantando clássicos de R&B num estilo mais noite, né? Uma banda mais de noite. E eu participei da ideia de criar essa festa, na verdade, né? Hoje já não faço mais e outras pessoas estão no direcionamento dela, ela ainda acontece, inclusive, mas eu ajudei a criar a ideia, né, eu ajudei ali na parte de levantar essa festa aí, de levantar a ideia dessa festa, participei das primeiras edições e depois saí, mas é uma festa bem legal, assim, hoje outras pessoas estão fazendo, mas ainda é super legal. E o Anti-Social Media é um coletivo que foi idealizado pelo Genuíno Pai, junto com outros meninos que ainda fazem parte, e eu fui convidada pelos meninos e a gente começou junto. Eles me convidaram
já pela ideia que eles tiveram, e a gente começou junto, já tem mais ou menos uns 2 anos. E são meninos, assim, da Zona Sul, e muito talentosos, muito artísticos, a mente muito lá na frente, sabe? Muito lá na frente. Legal. Real. E com vontade de fazer coisas de forma livre, né? Tipo, música de forma livre, tem muitos beatmakers, meninos que rimam. A gente tinha no começo o pessoal que fazia foto, vídeo, essa parte do audiovisual também. E é só gente com a mente foda, assim. Hoje temos meninos que são bem atuantes na parte social e tal, trabalham em fábricas de cultura, professores, educadores e gente que faz teatro e, assim, são meninos bem engajados, assim, e a gente ainda tá andando a passos curtinhos, mas são ideias muito sólidas, né? Apesar de a gente ainda tá conseguindo, tentando organizar as coisas, são ideias muito sólidas e é muito legal pra mim estar com eles, porque eles me impulsionam muito, assim, na questão artística também, sabe? Aprendo muito com eles. Eles estão fazendo bastante coisa, agora eu tô um pouquinho mais focada na minha carreira solo por conta da produtora, né? E dessa fase, porque esse ano eu realmente preciso colocar as coisas, né? Tô colocando aí as coisas pra andarem. Tem que ter foco, né? Sim. Mas ainda tô com todo mundo. A gente vai ter um show agora em setembro, dia 22, na Fábrica de Cultura da M-Boi Mirim. Legal. E os meninos estão fazendo música a todo vapor, estão criando, então sempre ali se movimentando e criando conteúdo e tá sempre saindo alguma coisinha assim, então eu super indico, assim, pra Rapa, assim, acompanhar o que tá acontecendo na social media. Qual que seria a sua meta? Assim, você pensa em fazer, talvez, assim, uma música que chegue em mais pessoas? O seu nome carrega o alternativo, né? A sigla? Sim, mas é mais na parte artística mesmo, na questão de eu querer realmente experimentar coisas pro meu som e não ficar... porque o R&B de forma mainstream, ele é um pouco diferente, né? Ele tem aquela coisa ali mais comercial, aquela coisa de mais próxima do pop mesmo, hoje, né? Hoje em dia. E eu tenho um pouco disso, mas não muito. Eu gosto de misturar coisas, eu gosto de experimentar coisas. Como eu falei, sempre misturo alguma coisa ali com house, com, sei lá... Eu tô sempre misturando coisas e experimentando coisas novas. Então, as minhas referências são artistas que estão ali no middle stream, conquistando públicos grandes, cantando em festivais aí do mundo inteiro, sem ter que se vender pra uma sonoridade das grandes gravadoras. A Kelela, por exemplo, é uma artista que eu me espelho, que é um dos meus maiores espelhos hoje, por conta disso. Então eu tenho essa coisa de trazer essa inovação do som, sabe? Trazer coisas diferentes e vamos ver no que dá, né? É lógico que a gente tá sempre ali se preocupando com de que forma isso vai chegar pras pessoas, né? Como as pessoas vão aceitar isso. E também não tem como fazer um bagulho totalmente ali, tipo, abstrato e tal, de uma forma que as pessoas não absorvam. Então eu também tenho essa preocupação de tentar equilibrar as coisas, assim, falar de coisas que as pessoas gostam de ouvir ou vão se identificar, aliás, e sei lá, a gente vai tentando criar fórmulas de colocar essa inovação artística, mas também de não ser tão difícil para as pessoas assimilarem, e eu acho que eu tô conseguindo criar uma solidez nisso, assim, eu vejo quando, tipo, eu vejo que tem gente aqui na minha rua que descobriram minha música e estão gostando sem eu ter precisado mostrar nada pra ninguém, e também tá chegando em lugares distantes, então acho que a gente tá num caminho legal, assim. A meta é um caminho que talvez não exista meio no Brasil ainda, que é um meio termo, né? Exatamente. Entre o pop e o alternativo, que são dois mundos muito... Exatamente, muito é o middle stream que eu falei, né, que eu acho que sonho muito que tem essa cena aqui, né, tem que ter uma coisa ali que o mainstream do Brasil é uma coisa que não tem, sabe, é muito louco, né, o sertanejo é um negócio que é totalmente inalcançável e é pra um público X ali e tal. A gente tem que criar um movimento ali onde também a gente faça a música do jeito que a gente gosta de fazer e que as pessoas também se identifiquem. Tem que dar uma renovação ali nas coisas e tal, até na cabeça das pessoas, no ouvido do público, né? Tá na hora da gente começar a tentar fazer isso de uma forma que se espalhe. Seria muito interessante, por exemplo, sei lá, a pessoa que gosta da Ludmilla conseguir chegar no seu som, né? Porque tá conversa, mas fica, assim, no mercado fica muito longe. Né? Exatamente, Vamos experimentando aí. Eu, por exemplo, sou muito fã da Ludmilla, então, tipo, a gente tem que ir experimentando ali a forma de ganhar o ouvido dessas pessoas também, né? Então o que eu falei, a gente tá ali sempre criando fórmulas e tentando chegar em algum lugar. Eu tô sempre nessa busca aí de melhorar pra chegar nisso. E você falou uma coisa muito legal, né, nesse papo dessa coisa de futuro. Você tweetou isso esses dias, que você imagina que daqui uns 5 anos vai ter mais gente nessa linha, assim, aparecendo. Certeza. Eu não sei muito bem quem são essas pessoas, mas a cabeça das pessoas tá mudando super. As pessoas que querem fazer, eu sempre observo, né? Toda vez que eu fico sabendo que tem alguém fazendo som, eu vou atrás, escuto. E, por exemplo, uma das pessoas que só citando um exemplo, assim, uma das pessoas que me mandou um dia, o Harley, por exemplo,
exemplo, do Quebrada Queer, né? Ele faz um som muito parecido com a linha do que eu falei, do que eu faço. Eu lembro que há um tempinho antes do Quebrada Queer, do projeto estourar, ele me mandou o EP dele pra eu ouvir. E aí a gente não se conhecia ainda, e eu ouvi, eu falei, cara, muito bom gosto, de verdade. Os beats estão lindos. Eu acho que é um grande caminho pela frente. É lógico que tem várias coisas que eu acho que a gente precisa se profissionalizar, né? Eu sempre bato nessa tecla do pessoal se preocupar com a questão de finalização do som, né? De mixar com alguém legal, de masterizar num estúdio legal. Às vezes nem é tão caro, se a gente se esforçar, a gente consegue, sei lá, alguma coisa ali que não seja tipo, um padrãozão gigante, mas algo que seja, que dê uma profissionalizada no som. E aí passou um pouquinho de tempo, o Quebrada Queer lançou a Cypher e estourou, e ele foi um dos nomes mais comentados, né? Justamente por fazer R&B e ter entrado na Cypher, e eu fiz isso também no Cypher Rimadela, não igual, mas tem aquela ligação do R&B alternativo com estando dentro de uma Cypher de rap, e eu acho que é bem por aí. Eu sempre tô ali caçando coisas novas, eu acho que o pessoal conseguindo se profissionalizar, trazendo uma coisa mais madura pro som, daqui 5 anos a gente vai ter uma cena com certeza, porque existem pessoas importantes da cena da música hoje no Brasil, e eu posso provar isso porque eu conheci algumas pessoas que estão observando essa cena e querem que essa cena ela fique mais madura no Brasil, sim, e estão dispostas a investir também nessa cena. Então eu acho que o grande lance é esse. Tem um pessoal super talentoso, meninas super, tipo, a fim de fazer, antenadas nas coisas modernas, nas coisas novas, querendo buscar uma sonoridade diferente. Eu acho que a gente conseguindo profissionalizar isso, daqui 5 anos, com certeza a gente vai ter uma cena mais sólida, com certeza, eu tenho certeza disso, absoluta. A gente já pode cravar então que se 89 era o ano Altiniz, 2019 tá aí, vai ser um puta ano. Pô, a gente tá, assim, pedindo axé pra isso, né, pra abrir esses caminhos aí. Eu tô me esforçando ao máximo pra fazer tudo da forma certa, né, aproveitando toda a oportunidade e o gás que a Bugnipe tá me dando pra conseguir fazer da melhor forma, trazer qualidade pras coisas, pros clipes, pras músicas, fazer tudo da melhor forma que eu puder pra que a gente consiga dar esse start aí e trazer música boa, trazer música nova, inovadora pras pessoas e trazer novas opções também de artistas, e eu espero que eu seja realmente uma inspiração para outras pessoas virem também, e assim a gente vai andando junto, porque tem que ser assim. E aí vai cair naquele verso que a dele que cita seu, né? Se você for um espelho, já vai ser uma vitória, né? Exatamente, isso é uma frase que eu cito na Zona Sul 89, e é exatamente isso, a gente vai criando esse start para inspirar mais pessoas, e assim a gente vai criando um ciclo que vai fazendo as coisas crescerem, e todo mundo só ganha com isso, eu ganho com isso, todo mundo ganha com isso, então tem que ser dessa forma. Pra encerrar, assim, tem uma pessoa que eu imagino que cairia muito bem no seu som, e aí quero saber se você pensa nessa possibilidade. Você acha que um dia sai um som seu com o Mano Brown? Olha, não posso falar muitas coisas sobre isso, mas seria um grande sonho, porque o Mano Brown, ele é uma pessoa muito antenada, né, nas novidades, ele é muito sagaz, assim, nessa questão. Então, o nosso primeiro contato foi no lançamento do vinil, né, do Bugnipe, que foi quando eu fui apresentada pela produtora, e foi uma noite muito especial. Eu fiz o meu pocket show lá, trouxe do jeito que uma turma boa lá, né? Que eu faço. Tava uma turma super, tinha bastante gente legal, e ele foi super atencioso, ele assistiu tudo. Teve um outro show que eu fiz esses dias que ele também colou sozinho, assistiu o show inteiro. Ele me dá uma super atenção, assim, eu acho isso muito legal, ele me elogiou. Então, eu fiquei super feliz, porque ele realmente é uma pessoa antenada no que tá acontecendo. Então, se ele gostou, é porque, certo. Já fiquei como, né? Então, quem sabe, né? Vamos torcer pra que essa parceria aconteça um dia, vai ser um grande sonho, porque, enfim, é um ídolo. Legal, fico na torcida também. Pra iniciar, eu queria que você indicasse uma música sua, assim, quem te conheceu por essa entrevista, que som tem que ouvir? Que música é legal de começar pra te ouvir? Pra começar, pra quem nunca me ouviu, sei lá, algo assim, do tipo, bom... eu acho que das 3 às 6. Das 3 às 6, porque foi uma música que me abriu muitas portas, e eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu acho que é um bom caminho pra se começar. Sintetiza muito a minha sonoridade, as coisas que eu ainda vou trazer, aquela coisa mais soft do R&B, não sei, eu acho que é uma música que eu tenho um grande carinho, que por ter me aberto muitas portas, eu indico aí. E lógico, as outras coisas, as coisas novas também. Eu lancei... Não sejam preguiçosos, né? O Altiniz ainda não tem, na carreira solo, não tem tanta música lançada. Vai ouvir tudo, com né? Certeza. Até porque, assim, tem bastante coisa muito diferente uma da outra.
As coisas que eu fiz no disco do Rimas Total. e Melodias, junto com as meninas também, é bem diferente. O Cypher Rima dela e Zona Sul 89, que eu trago aquela coisa mais próxima do rap, misturado com R&B, mais rimada e tal, enfim, é tudo bem diferente. Esse single que eu lancei agora, semana passada, Sorte, é muito legal também, é um pouco mais R&B, mas, pô, muito legal, e essa semana sai clipe dele ainda, então tem bastante coisa aí. Vai vir muito mais, né? Mas já tem bastante coisa. Queria te agradecer pelo papo, Alt. Você tem algum recado final, alguma coisa que você queira passar aí pro pessoal? Não, é isso. Acompanhem aí as novidades e vamos em frente. Vamos em frente. Vai ser uma grande jornada. Eu agradeço bastante também pela oportunidade, pelo espaço. Eu te agradeço. Foi bem legal. Eu te agradeço. E é isso. Qualquer coisa é só me chamar de novo. Beleza, Alt. Então, quando sair o álbum, aí a gente conversa de novo. Então, o EP. Opa, vai ser massa, vai ser bem legal. Alt, brigadão. Obrigada, tchau.